Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Nós começamos esse grupo familiar, não é? Propondo uma reflexão. Essa reflexão nós poderíamos chamar que é uma exortação à vigilância. Amém? Eu queria começar dizendo que o que tem acontecido, né? E isso atinge todos nós, é uma aflição que atinge todas as pessoas. Isso daí é na verdade um sinal de Deus. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês, na palavra de Deus, versículos que mostram isso, que vão mostrar claramente, né, que Deus tem um plano. E esse plano é que o homem se arrependa, enquanto é tempo, né, para que ele possa se livrar de tudo isso que está acontecendo, né, pelas mãos do Altíssimo. Amém? Mas vamos ver. Em primeiro lugar, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Preste bem atenção nisso. Por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, explicando esse texto, Deus não levando em conta o tempo da ignorância, que também a gente pode falar do desconhecimento da palavra, do desconhecimento do caminho, da verdade e a vida, do desconhecimento do plano da salvação que Deus propôs para o homem, ele anuncia para todos os homens em todo lugar. Então eu queria que você pensasse assim: o mundo inteiro foi afligido por esse vírus. O mundo inteiro, todos os homens em todo lugar, foi dado uma oportunidade para a pessoa refletir sobre a sua vida. O que é a vida, na verdade? A fragilidade do ser humano, o poder que as pessoas pensam que conquistaram ou que têm e que vê que numa hora dessa que não serve para nada, nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus, ele permite isso para que a pessoa reflita. Amém? Então, olha só, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então, a certeza disso é que Jesus, como diz esse versículo mesmo, ressuscitou dos mortos. Tudo que a palavra de Deus está se cumprindo. Amém? Se você pensar, quando termina esse texto, né, que no versículo 30, fala assim, que se arrependam, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O objetivo maior de Deus é que o homem se arrependa. Então, por isso, muitas vezes as coisas que nós passamos, elas não são evitadas. Para que a gente possa ter tempo de refletir, da gente se aproximar cada vez mais de Deus, para a gente se santificar mais, para cada vez mais nós nos aproximarmos de Deus. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele fala lá em Lucas capítulo 7, versículo 28, que dos filhos, né, eu vou ler para vocês, é melhor, ó, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Né? E só está aí. E o que João Batista fez? Na verdade, João Batista não fez um grande milagre ou alguma coisa de destaque assim, a não ser uma coisa. João Batista tinha uma capacidade muito grande de atrair pessoas e de anunciar o maior objetivo do plano de Deus, que é levar as pessoas ao arrependimento. E aí ele promove o batismo nas águas, né, como sinal de arrependimento. Jesus também, quando começa a pregar, né, ele repete a mensagem de João. João, na verdade, ele veio abrir as veredas, ele iniciou o plano de Deus para a mudança de vida. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se nós pegarmos tudo que nós estamos vendo, igreja, isso é um sinal de que nós estamos diante de uma mudança de tempo. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 14, reforça isso. Isso é Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus, não é?
Olha o que fala. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A maior oportunidade das pessoas buscarem Deus é quando acontece uma coisa que nem está acontecendo, que é de caráter mundial em todos os povos, em todas as pessoas, em todos os lugares. Não há saída. Não é? Em todos os lugares está tendo. Se as pessoas não se precaverem, não é? Então o que acontece? Então elas serão afligidas. Vem a assolação. Quando nós lemos Mateus 24, versículo 36 a 44, eu vou ler esse texto para vocês, se você puder acompanhar na sua Bíblia, você pode ver depois também. Fala assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando nós lemos no versículo 14, né, do capítulo 24, a gente fala assim, poxa, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A gente pode pensar, poxa, então logo imediatamente vai vir o fim. Só que eu estou lendo de propósito mesmo, que na sequência do capítulo 24, lá no versículo 36, Jesus fala assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Por que isso? Você vai entender se a gente continuar lendo e você prestar atenção que esse é um sinal, mas ainda vai vir outros acontecimentos. Olha só, no versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele já está falando da volta dele. Então nós estamos passando uma tribulação, uma pequena tribulação, não se compara com toda a tribulação que a Bíblia revela, Jesus revela, né, mas não deixa de ser uma tribulação séria, não é? Então ele fala assim, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então vamos ver como é que vai ser a volta de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está muito claro que essa tribulação, não é? Deus vai esperar passar, não é? Mas que no tempo em que todo mundo achar que está tudo resolvido, e não se sabe quanto tempo é, nem os anjos sabem disso, nós acabamos de ler, né? Então virá de repente a vinda de Jesus. Por isso que nós precisamos vigiar. Olha só, no versículo 40, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ó, vigiai, esse é o pano de fundo da mensagem de hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Existem muitas parábolas que mostram que Deus, né, tem um plano e que Jesus vai voltar a hora que ninguém sabe. Então nós precisamos vigiar a nossa vida. 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, olha só, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então vai ser uma vinda de surpresa, né? Para terminar, igreja, assim, eu queria que você entendesse que Deus, ele chama muito a atenção da nossa vida, né? Para a segurança que ele nos dá através do Espírito Santo. Ele deixou o Consolador, não é, para que ficasse sempre ao nosso lado. E o Consolador significa aquele que te ampara, aquele que vai estar junto, né? E Paulo, né, que foi uma das pessoas que mais talvez tenha abordado assim as obras do Espírito Santo, os dons, né? Se ele foi um homem que buscou muito, né, a revelação do Espírito Santo, não é à toa que ele escreveu a maior quantidade de cartas do Novo Testamento. Quando ele escreve para Filipenses, né, ele escreve para Filipenses, para os cristãos que estavam em Filipos, né? Mas a mensagem dele é válida para nós. Paulo fala assim, não estejais inquietos ou ansiosos,
por coisa alguma. Amém? Então ele está falando assim, não fiquem quietos, não estejais ansiosos. Mas como isso? Então ele vai mostrar como. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas, clamor, não é? Com ação de graças. O segredo da nossa mente está em paz, da nossa vida está segura em Cristo, é a oração, não é? A súplica. Nós temos que fazer isso, praticar isso. Isso é uma coisa que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós devemos fazer. O próprio Senhor Jesus, né? Ele falava, orai e vigiai, porque o Espírito está, na verdade, pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, no versículo 7, ele fala assim, e então, né, depois que você orar, que você fizer a sua súplica, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, porque é sobrenatural, né? Nós estamos vivendo um momento terrível de assolação, então como que você pode manter teu coração tranquilo e ficar em paz? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como se faz isso? Como que a paz de Deus vai trabalhar na nossa vida? O que nós podemos fazer para que essa paz de Deus entre no nosso coração? Depende do alimento que nós temos. O alimento que nós temos, ele tem que ser espiritual. Então, a leitura da palavra vai fazer a paz de Deus entrar na nossa vida. Olha só, no versículo 8, né, fala assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, palavra, tudo que é honesto, palavra, tudo que é justo, palavra, tudo que é puro, palavra, tudo que é amável, palavra, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensar. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, ao invés de vocês trazerem para o coração de vocês pensamentos que assim te entristeçam, né? Que te machuquem, que mostrem a realidade do lado de fora, não, façam tudo o que vocês têm que fazer. Não se esqueçam que Jesus Cristo foi tentado pelo diabo a pular, né? O diabo apresenta a palavra de Deus, o diabo apresenta a palavra de Deus fora do contexto, desafiando Jesus a se arriscar, a fazer uma coisa que ele não precisava fazer. Ele não tinha necessidade de fazer, que era desafiar Deus. Então ele fala, se tu és o Filho de Deus, você tira, né, do alto, porque está escrito, aí ele usa a palavra, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Só que Jesus, ele responde assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que nós devemos fazer? A nossa parte. Nós devemos tomar todos os cuidados possíveis, não é? Aquelas pessoas que trabalham, tomar cuidado, aquelas que estão, sabe, que têm que frequentar ambientes que não tem outra forma, toma todo o cuidado, sabe? Tome todo o cuidado, siga as recomendações, sabe? Dê bom testemunho, não é? Isso é o que Deus espera de nós, sabe? Você vê que até na fé, né, Paulo falava assim, se eu souber que o irmão não come carne, eu não vou comer carne na frente dele, né, se eu acho que não tem problema. Então, o que nós temos que trazer na nossa vida? Sempre no bom testemunho. A nossa parte, nós temos que fazer que nem Jesus fez. Jesus, ele não se expunha às coisas que não havia necessidade. Amém? Jesus não fazia assim. Então, nós temos que guardar e zelar pela nossa vida. Mas naquilo que fugir ao nosso controle, aí nós temos que buscar e confiar na segurança de Deus. Amém? Então, olha, quanto ao mais, irmão meus, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, ou seja, bons pensamentos, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensar. Então, o nosso pensamento, ele não pode ficar solto, ele tem que ser dirigido. Por quê? Pela palavra de Deus. Esse é o segredo da paz. No 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. O Deus de paz será convosco. Então, esse é o segredo da paz do nosso coração. Esses pontos mostram, não é, que nós devemos continuar a nossa vida em vigilância, sabe? Orando,
jejuando, lendo a palavra, tendo pensamentos que sejam pensamentos da palavra de Deus, pensamentos que sejam coisas santas, né? E procurar se afastar, aborrecer o mal. Ter temor, na verdade o nosso temor deve ser do mal, né? Do mal no sentido de pensar coisas ruins, de não saber perdoar, de criticar pessoas, de ficar destilando ódio, de fazer injustiça e tudo mais que a gente sabe, né? Então, eu queria convidar você para baixar sua cabeça, né, e que essa mensagem você possa ler na sua Bíblia, meditar muito mais e se preparar para domingo, não é? Quando nós teremos também o nosso culto virtual, né? Nós faremos uma gravação trazendo a palavra, que você se sentisse, né, que nem nesse momento, na casa de uma pessoa que tem um grupo familiar, e você tivesse a fé, né, que você abrisse seu coração e que através da abertura do seu coração, de ouvir a palavra, a fé ficasse robusta, se fortalecesse e assim sendo, trouxesse a paz para o teu coração. Vamos baixar nossa cabeça? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que esta paz que é sobrenatural, meu Pai, venha sobre todos aqueles que ouviram essa mensagem. Que nós também sejamos, meu Pai, lembrados de buscar sempre o teu caminho, os teus pensamentos, de nos afastar de tudo aquilo que nos afasta da tua palavra, da tua vontade, do teu caminho. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Guarda-nos para que domingo nós possamos estar juntos, ainda que seja de forma virtual, meu Pai, mas que a tua igreja esteja junta, unida, ouvindo a tua palavra e praticando, meu Pai, nas suas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem revelado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E você que está ouvindo essa gravação, diga: graças a Deus e amém. Até domingo, se Deus quiser.